Hoje nós vamos estudar o Salmo 10. E o título já vai te animar muito, tá? O título é esse: Deus se importa. Você pensou que ele não se importasse, né? Mas Deus se importa. Ele se importa com todas as coisas que você precisa. Ele se importa com suas necessidades físicas, materiais, emocionais, espirituais. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com seus projetos. Deus se importa com todas as coisas. Eu diria que Deus se importa mais com essas coisas do que você mesmo. Ele está mais interessado em todos esses assuntos do que talvez você mesmo. Então esse é um salmo de ânimo. O salmista, parecendo um pouquinho com Asaf, mas não é Asaf, provavelmente não é Asaf. O salmista, ele tem um pouquinho daquilo de Asaf, de quase que reclamar de Deus, né? Mas é um pouco diferente. Ele já tem na mente dele que Deus realmente se importa com essas situações. E Asaf também, né? Asaf sabia disso, mas ele expressava aquilo que ele sentia. Aqui o salmista, ele fala de uma maneira, e eu vou usar também essa expressão, que às vezes parece que Deus não se importa. Mas não é uma reclamação de que Deus não se importa. Nós sabemos que Ele se importa. É que na velocidade da carroça de Deus, nós achamos que é muito lenta. Então parece que Deus não se importa, mas Deus se importa sim. Vamos ver que Ele se importa, mesmo que no íntimo alguns não acreditem nisso. Não importa se você não acredita nisso, Deus se importa. Talvez no íntimo alguns acreditem que Deus se esquece. Não é que Ele não se importa, Ele se esquece. Tem gente que se importa com alguns assuntos, mas simplesmente se esquece, não é? E Deus se importa mesmo que no íntimo algumas pessoas o desprezem. Estão blasfemando ou desprezando a Deus. Mas isso não faz diferença. Deus se importa. Vamos lá então. Deus se importa mesmo que no íntimo alguns não acreditem nisso. No versículo 1, às vezes parece que Deus está longe, não é, Vânia? Pode ler? Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te esconde em tempos de aflição? Às vezes parece que Deus está longe, porque você está tão voltado para os problemas e você não está vendo solução, então parece que Deus está longe. No versículo 2, pode ler, Darcy? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Leia também o versículo 3. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então, às vezes parece que Deus não cuida dos pobres. Um pobre, então, talvez ele possa se sentir desamparado pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus cuida dos pobres, mas não está cuidando de mim. Então, às vezes parece que Deus não cuida dos pobres. E dá a impressão também que aqueles que têm condições financeiras, parece que eles estão levando o melhor, estão blasfemando contra Deus e não está acontecendo nada com eles. Então, qual que é melhor, um pobre piedoso ou um rico blasfemo? Versículo 4, agora às vezes parece que Deus não atenta para esse descaso que os perversos têm ou fazem de Deus. Tânia, pode ler o versículo 4, também o versículo 5. Perverso na sua
caminhos em todo tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos te purifica. Às vezes parece que Deus não está olhando o descaso dos perversos. Eu não sei quantas pessoas você já conheceu que são debochadas. Todo mundo conhece o termo debochado, né? É uma pessoa, um zombador de Deus. Eu não conheci muitos não, mas eu conheci alguns. Um deles, por exemplo, para vocês terem ideia de como ele zombava de Deus. Ele gostava de cantar hinos, muito afinado, cantava muito bem e gostava de cantar hinos. Mas ele não queria nada com Deus. Uma vez ele estava com a família, reunido, e aí ele não precisava falar nada, ele não precisava orar pela refeição, mas ele fez questão de falar assim: olha, aqui está a comida. Se alguém quiser agradecer a Deus, pode agradecer, porque eu não vou agradecer nada, porque foi tudo eu que providenciei. Ele não precisava falar isso, mas ele queria deixar bem claro para as pessoas que ele era um zombador de Deus. E todos ali eram crentes em Cristo Jesus. Parece que Deus não se atenta com pessoas assim. Aqui diz que os perversos, eles só pensam nisso. As cogitações deles é que não há Deus. Não há Deus são todas as suas cogitações. Toda a vida deles é envolvida com esse assunto. Não há Deus. E se você guiar a sua vida pensando não há Deus, você vai tomar um rumo muito contrário àquilo que Deus quer. Porque você não vai ter que prestar contas a ninguém. Porque a pessoa que mais nós devemos temer é a Deus. Mas se alguém diz, e está certo, né? Está convicto de que não há Deus, ele não teme. Ele não teme um julgamento futuro. Será que Deus não vê isso? Às vezes parece que Deus não vê. Mas Deus se importa, tá bom? Versículo 6, a Aline pode ler? Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca viverei na adversidade. Eles são irreverentes e às vezes parece que Deus não conhece o íntimo dos irreverentes. Deus, você sabe o que essa pessoa está falando de você? Sabe como essa pessoa te trata? Nós tivemos um caso assim na Bíblia, não apenas um salmo, mas um acontecimento. Jesus entrou na casa de um homem chamado Simão, e uma mulher chorava, lavava os pés com as lágrimas e enxugava com os cabelos. E alguém como que desafiando e como dizendo: você não sabe. O que essa pessoa falou? Vocês lembram? Pode dizer, eu sei que vocês sabem. O que o Simão falou? Quem era essa mulher? O senhor não sabe quem é essa mulher. Como que dizendo também, né? Você está entregando o seu pé para essa mulher, achando que ela está te adorando. Você não sabe quem é essa mulher. Essa mulher não é boa coisa não fica bem você aí com essa mulher. Então, é um desafio que pessoas irreverentes têm, como se Deus não soubesse das coisas. Então assim são os irreverentes, assim são os ímpios, os opressores. Dá a impressão que Deus não se importa. Mas será que Deus não se importa mesmo? Ou você que não conhece Deus? Versículo 7, agora nós vamos ver que no íntimo, algumas pessoas acham que Deus se esquece. Versículo 7, João, pode ler? João Tonini? A boca ele a tem cheia de maldição.
enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. O insulto contra Deus, a iniquidade, a blasfêmia. Então o irreverente não tem medo de blasfemar. Por exemplo, eu tenho certeza que todos aqui, eu acho que todos aqui teriam medo de falar umas coisas feias para Deus. Mas tem gente que não tem medo nenhum de falar alguma coisa feia a respeito de Deus. Os irreverentes são assim. Eu pergunto, vocês já conheceram alguém assim? Vânia, já conheceu alguém assim? Darcy? Conheceu alguém assim? Tânia? A Tânia viveu no meio de gente assim. A Aline já conheceu alguém assim? João? Olha. E Dani, conheceu alguém assim? Joãozinho? Você foi alguém assim, não? Porque é diferente. Tem gente que vive longe de Deus, mas tem a raiz na igreja, não é? Familiar. Então tem muita gente que tem medo, mesmo não sendo crente. Cleiton, conheceu alguém assim? Falava o que queria sobre Deus sem medo. Monique já conheceu também, né? Jonas, conheceu? Val, conheceu? Não exatamente zombando, mas tratando como se Deus não existisse realmente com a vida. Dona Lázara, entendeu a pergunta? Conheceu. Daisy? Conheceu, Daisy? E o Ronaldo, conheceu? Neto? O pai falou assim, quem salvou eu foi o meu dinheiro. Falou assim? Quem salvou foi o meu dinheiro. Bom, alguém vai dizer que não conheceu porque ele é mais jovem do que vocês, tá? Rafael, conheceu alguém assim? Eu não lembrava. Os que eu conhecia eram muito covardes. Não tinha tanta coragem. Não, né? O professor. Tá bom, você vai viver um tempinho a mais que você vai começar a conhecer alguns assim. O irreverente não tem medo de falar essas coisas. O irreverente não tem medo de assassinar. Agora, se eu perguntasse aqui, aí já ia mudar um pouquinho as respostas, tá bom? Eu não conheci pessoas assim, que não têm medo de assassinar. Mas já conheci alguns que falaram. Não sei se eles fariam, né? Versículo 8. Tem que falar, né? E Dani? Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Isso. Você sabe que na Bíblia teve mais gente, teve muito mais pessoas que conheceram outros que assassinavam. Por exemplo, quem já trabalhou em tribos indígenas conheceram muitas pessoas que assassinariam, que matariam mesmo outros. À medida que uma sociedade tem menos regras civis, como nós temos, aparece mais os assassinos. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, e agora é bem pesado, tá? Se você morasse em certos lugares, pode ser que você até mataria alguém. E eu também. Se tirasse todas as regras civis, todos os freios que a sociedade tem, pode ser que alguns de nós já teríamos cometido uma barbaridade assim. Porque a palavra de Deus diz, em 1 João, aquele que... Lembra? Aquele que odeia seu irmão já é um assassino. É só uma questão de oportunidade e de uma sociedade mais liberal.
pode acontecer mais assassinatos. Isso, quando eu pensei nisso, isso me arrepiou um pouquinho, porque, poxa, eu não sou tão ruim assim. Mas talvez a sociedade está te segurando, não é nem a Bíblia, tá? A sociedade está te segurando mais, para você não fazer algumas coisas que você lê e você fala, mas como que eles faziam isso? Só uma sociedade sem os freios que a nossa tem, acontece. Né, advogada Aline? Eu ia contar uma coisa aqui, só não vou contar por causa da advogada. Eu quase cometi uma fatalidade dessa negócio desse. Eu tive um segundo. Um perigo, Isso né? foi Deus que me livrou. Amém. Cuidei do Lula. Segurou, né? Não vou continuar porque pode surgir outras coisas aqui. Esse foi o versículo 8. O irreverente não tem medo de assassinar, de trucidar o inocente. O irreverente não tem medo de enlaçar o pobre, de enganar o coitado do pobre. Ele não tem medo, não. Versículo 9, Cleiton. Está ele de emboscada, como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Eu olhei o significado de enleia, agora esqueci. Tá, obrigado. De colocar uma armadilha, né? Enlaçar. Meus irmãos, se não houvesse pessoas assim, não haveria golpes. As pessoas dão golpe, mas sem problema nenhum de consciência. Elas não estão nem aí, inclusive pessoas de igreja, tá? Alguns líderes de igreja estão nem aí se a pessoa vai ficar com dificuldade de comprar o remédio amanhã. Hoje ele quer o dinheiro na igreja. A bênção vai ser hoje. A bênção de quem, Vani? Então, essa pessoa é irreverente, porque é irreverente, né? Ela não tem medo de enlaçar o pobre. Versículo 10 agora, eu pedi para Monique ler. Leia o 11 também. Abaixe-se e rasteja. Nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. O irreverente não tem medo de dizer que Deus se esqueceu do pobre. Deus se esqueceu do pobre. Ele nem vai notar isso que eu estou fazendo com o pobre. Deus se importa, irmãos. Às vezes parece que não, mas Deus se importa. Deus se importa mesmo que no íntimo alguém o despreze. Versículo 12, o Jonas vai ler. Deus não se esqueceu do pobre, não. Versículo 12. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. E o salmista acredita nisso. Senão ele não estaria orando, né? Porque a palavra de Deus diz que para você orar, você precisa crer que Deus existe e que responde às orações, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, ao dizer, não te esqueças do pobre, ele crê que só Deus mesmo pode cuidar dos pobres. Versículo 13, a Val vai ler. Deus se importa, a acusação deles é falsa. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Isso, em outra versão, que Deus não se importa. Por que ele faz isso? Porque ele é louco. Diz o louco no seu coração, o que ele diz? Não há Deus. Tão louco quanto esse é aquele que diz que Deus não se importa. Então, se algum dia você pensou no seu íntimo, Deus não se importa, você agiu igualzinho àquele que fala não a Deus. Concordam que se existe um Deus que não se importa, não faz diferença nenhuma ter Deus, né?
dizer que Deus não existe, que Deus não se importa, acaba se tornando a mesma coisa. Porque se você não crê que Deus realmente se importa, é como se você dissesse não a Deus. Ou pelo menos, existe um Deus, mas não tem utilidade nenhuma para a minha vida. Deus se importa. Versículo 14. Val, se está... Tá bom, vamos pular para a Daisy. A Daisy vai ler o versículo 14. Que Deus se importa não só com os pobres, é um tipo de pobre também, mas ainda acrescenta uma outra situação. A Daisy vai ler. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Esse aqui, além de ser pobre, tem mais um fator que é complicador na vida dele. Qual é? Órfão. Ele é órfão. Então imagina, e a gente pensa nisso, né? Eu queria que a Monique falasse um pouquinho, porque a Monique conhece mais órfão do que eu, né? Fala um pouquinho da sua trajetória aí. Eu fui abandonada bem pequenininha, né? E adotada também, bem pequenininha. Então, eu não vivi muito o abandono. Mas eu convivi, a maioria dos meus irmãos viram isso bem de perto, né? Nem todos eram órfãos, eu acho que 2 só eram órfãos de verdade, né? Os orfanatos hoje, inclusive, mudaram o nome. Mas muitos viveram o abandono, e esses que eram órfãos viram os pais morrerem na frente deles, e isso trouxe muitos traumas. E a cosmovisão da pessoa gira em torno do abandono, né? Tudo a pessoa foca o abandono, e isso traz muitas consequências para ele. E quantos irmãos você teve nessa trajetória aí? 39. 39 irmãos, né? Que os pais recolheram. A palavra de Deus diz que esses irreverentes, eles acham que Deus não cuida. Mas Deus cuida sim. Deus cuida do pobre, Deus cuida do órfão, do desamparado. Eu gosto muito de ler. Não leio tanto quanto eu lia antes. Romances, histórias, clássicos da literatura juvenil. Uma vez o João Tonini, há muitos anos atrás, me deu uma coleção de seleções. Devorei aquilo lá. De 48 até 68, acho. Muitas. A Tânia também era uma devoradora, nós líamos muito. E eu sempre gostei muito de Charles Dickens, um escritor. Charles Dickens, ele sempre escreveu sobre crianças abandonadas, crianças no mundo do crime. Ele era um homem da 1800, né? Em Londres. Ele sempre escreveu sobre isso. E através desses romances a gente conseguiu perceber um pouquinho coisas que nunca foi o meu mundo, mas deu para perceber um pouquinho como que é a vida de um órfão no caminho da criminalidade, por exemplo. Então esses versículos eles falam muito, porque duas coisas que não era para existir em Israel: pobre e órfãos. Não era para existir nem pobre nem órfão. Agora eu sei, se a pessoa perdeu os pais, ela tem culpa? Não tem culpa, mas alguém tem que recolher essas pessoas, porque na lei de Israel tudo era muito planejado por Deus, o legislador, para que não houvesse pobre. Então é uma vergonha ter pobre em Israel, mas é uma realidade. Tanto é que Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: sempre haverá injustiça no mundo, porque existem pobres. No versículo 15 agora, quem que vai ler agora é o Ronaldo. Pode ler, Ronaldo. Deus se importa e castigará o ímpio. Quebranta o braço do perverso e do malvado,
esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Até ele virar pó, né? Deus vai castigar as pessoas que estão fazendo isso com os pobres, com os órfãos. Elas deveriam ter medo. Elas não têm, mas elas deveriam ter medo de Deus. Deus se importa e um dia vai colocar até as nações debaixo dos pés dele. Se ele vai colocar nações, e já colocou várias nações debaixo de seus pés, o que ele vai fazer com uma pessoa que desprezou o pobre, o órfão, o estrangeiro? Aqui não fala de estrangeiro, mas Deus também trata disso na palavra dele. O necessitado, o aflito. Versículo 16, Neto. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Já sumiram. Você já pode citar várias nações que não existem mais, porque Deus acabou com elas. Eles deveriam ter medo. E Deus se importa e ouve os humildes. Rafa, pode ler, versículo 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu despertarás o coração e lhes acolherás. Deus vai ouvir o desejo dos humildes, dos pobres, daqueles que estão sendo desprezados. E o versículo 18, Deus se importa com o oprimido, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Que é da terra quer dizer que é desse mundo, né? Esses homens só pensam nas coisas desse mundo. Deus abençoe os irmãos. Não é uma mensagem da teologia da libertação, pode ficar tranquilos, tá bom? É uma mensagem da palavra de Deus. Ele se importa sim com os pobres. Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nós cremos na Tua palavra. Queremos, ó Deus, não ser irreverentes, mas queremos ser piedosos, andando e trilhando nos caminhos que o Senhor coloca nas nossas vidas. Ajuda-nos a não sermos zombadores daqueles que têm aflições e até falta de recursos. Aqueles, ó Pai, que estão nessa situação por indolência ou por preguiça, que o Senhor também nos ajude a mostrar para eles que eles precisam mudar de vida. Nós pedimos a Deus que na nossa igreja não haja pessoas que passem por necessidades, mas que antes que aconteça isso, o Senhor mostre para nós, para podermos ajudá-las, porque são os domésticos da fé, como Paulo disse em Gálatas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.